Entrevista com Paulo Caldas sobre os filmes O Rap do Pequeno Príncipe e Deserto Feliz. Paulo, eu queria saber, primeiramente, quais estratégias utilizadas para distribuição e exibição desses filmes e em que tipos de suporte ele foi finalizado? Bom, os dois filmes foram finalizados em 35mm. Os dois foram feitos em 16mm e ampliados de formas, na verdade, diferentes um para o outro laboratorialmente. Mas foram ampliações, foram processos de ampliação de 16 para 35mm. E foram distribuídos em 35 também. Assim, o rap é um documentário, né? Então, assim, a gente sabe que já tem uma distribuição diferente de um filme de ficção, naturalmente, né? Isso é um processo natural. Eu me lembro que na época do rap, a gente tentou aproximar ele o máximo possível, assim, como estratégia, né, do movimento hip hop, né? Porque como o filme tinha essa relação, né, com o rap, aí tinha os caras de skate, tinha o grafite, tinha toda essa cultura representada num dos personagens, né, que é no Garnizé. A gente procurou fazer por aí. Só que nem sempre a gente consegue a estratégia que a gente quer, porque como tem o distribuidor, né, que interfere também no processo, então a gente nem sempre tem as condições de fazer do jeito que a gente gostaria, né? E aí, quer dizer, teve o de excepcional teve isso, mas a gente foi por um circuito muito alternativo. E aí teve erros, assim, por exemplo, onde tentou. Eu me lembro que o filme foi lançado na Bahia, por exemplo, num shopping center. Aí um documentário sobre violência na periferia, passando num shopping center, com ingresso de shopping center, não ia dar certo, né? Então a gente viu que houve um erro de estratégico em alguns lugares, assim, no próprio Rio de Janeiro, assim, o Marco Aurélio Marcondes, que é um distribuidor amigo nosso, ele tinha dito, não, bote o filme lá no Odeon, no centro da cidade, que é onde tem metrô, que o pessoal da periferia pode ver o filme, que tem um ingresso mais barato, que vai dar certo. E aí a gente não seguiu a orientação dele, lançou mais em salas de shopping, essas outras salas assim, aí não funcionou o negócio, entendeu? Foi uma coisa que não funcionou tanto. E aqui em Recife, o rap, se você quer saber, deixa eu ver se eu consigo me lembrar agora de onde é que ele passou. Se ele passou no cinema de shopping. Cara, minha memória agora vai falhar. Teria que pensar um pouco mais. Sei que ele deve ter passado no parque, que foi bem. E ele sempre é um filme, o rap interessante até hoje, que ele é um filme muito, muito passado na Programadora Brasil, nos circuitos de universidades, nessas coisas assim que a gente sabe que nesses debates em universidades é um filme muito utilizado. Já o Deserto Feliz, ele teve a distribuição foi do Filmes do Estação, do Rio, e a gente teve um outro problema que agravou, eu acho, muito a distribuição do filme. Quer dizer, uma é que os filmes estão dando menos público mesmo, assim, para você ver uma coisa assim, da minha carreira mesmo, assim, citando isso, por exemplo, o Baile teve, assim, o Baile não tinha um outro tipo de contabilização. É claro que esses números que eu estou colocando não envolvem festivais e mostras, e coisas como a Programadora Brasil e cineclubes. E isso é ruim porque agora a gente está querendo que isso seja contabilizado no público do filme, porque são pessoas que viram o filme, né? E isso não é contabilizado. Mas, por exemplo, o Baile tem contabilizado cerca de 100 mil, 120 mil espectadores. Tem uma diferença aí que depende da publicação. Já vi publicado 120 mil, já vi publicado 100 mil. Aí por quem faz essa matemática de conta na época. Por exemplo, se você bota o Teatro do Parque, onde ele teve 13 mil espectadores, ele já sai de 100 mil para 113, né? 114 mil. Então já o rap teve 50 mil e o Deserto teve 30 mil. A ficção teve menos do que então, assim, esse fenômeno não é um fenômeno peculiar da minha carreira. Isso aconteceu com os filmes do Beto Brandt, isso aconteceu com os filmes do Lírio, aconteceu com os filmes do Claudão, está acontecendo com os filmes de todo mundo.
que trabalha com esse cinema independente. Aí no caso do Deserto Feliz, eu acho que o grave da estratégia, o grave erro de estratégia foi que a gente não tinha dinheiro para terminar o filme, inscreveu o filme no Festival de Berlim, porque era uma coprodução com a Alemanha, já tinha participação da TV alemã, da ZDF, e o Festival de Berlim selecionou o filme. A gente não podia deixar de participar, né, do segundo maior festival do mundo, e era o que consagraria esse acordo com a ZDF, que é uma das patrocinadoras do festival, né, a venda para a ZDF em coprodução, se sagraria o filme sendo confirmado para Berlim. Aí a gente procurou até, assim, o próprio governo na época do Estado, procurou o governo federal, falou da situação, disse que a gente não tinha dinheiro para terminar o filme. Aí eles disseram, não, pode terminar o filme e passar em Berlim, que depois a gente vai dar um jeito nisso. Só que a gente passou o filme em Berlim, os laboratórios fizemos um acordo com os laboratórios permitiram que a gente ficasse devendo esse dinheiro. Só que o que aconteceu? A gente passou mais ou menos 1 ano e meio, né, para resolver esse problema desse dinheiro. Mesmo tendo dinheiro para lançar o filme, a gente não tinha dinheiro para pagar o laboratório. Então, o que aconteceu com isso? O filme foi lançado 2 anos depois de Berlim, 1 ano e meio depois de ter ganho 7 prêmios em Gramado, né? Então, assim, eu acho que o filme foi arremessado, né? Não foi lançado, né? Então, assim, ele teve por isso eu acho que esse público menor ainda, e todo um planejamento que a gente tinha feito anteriormente, que a gente chegou a usar redes sociais, o trabalho no caso aí da coisa das mulheres, da violência contra a mulher, todas as entidades que envolviam isso acabou se perdendo com o tempo, porque demorou tanto para lançar o filme que não rolou. Qual foi a forma de financiamento desses 2 filmes e se existiu, quando você produziu esses filmes, alguma expectativa de rendimento deles? Não, esses 2 filmes são filmes que eu fiz sabendo que eram filmes bastante independentes, porque tem filmes independentes e independentes. Esse eu sabia que pela dificuldade que a gente teve para realizar os filmes, já é uma prova de um pouco de mercado que você vai ter de distribuir. Porque claro que os patrocinadores, eles acompanham o público e a sociedade, né? Então, quando você tem facilidades maiores o próprio Baile Perfumado, que foi um filme que, por incrível que pareça, a gente teve mais facilidade de levantar os recursos, de uma certa forma, até do que o Deserto Feliz. E no Deserto Feliz, a questão da violência sexual, a questão do sexo-turismo, todas essas coisas que aí no rap, a questão da violência urbana, né, são questões que a sociedade quer colocar embaixo do tapete, né? Então não quer que seja mostrada muitas vezes. Aí muitas vezes o governo é contra porque vai mostrar coisas que estão demonstrando falhas governamentais, os patrocinadores não querem isso. Então a gente já sabia que esses 2 filmes eles teriam dificuldade de distribuição. Agora, a gente vai sempre assim, a gente sempre batalha muito tentando reverter isso. Mas, assim, já foi consciente de que eram filmes de difícil aceitação de público. Apesar de que, assim, por exemplo, onde o filme passou, o Deserto Feliz passou em 60 festivais internacionais e nacionais, né? entre internacionais e nacionais. E teve mais de 20 prêmios. E ele é um filme que, assim, ele ganhou prêmio de público em Gramado, né? Que é um público de uma sociedade bastante, assim, vamos dizer, uma classe média alta, né? A classe A e B do Rio Grande do Sul, né? Que é um estado rico. Então, surpreendeu muito a gente, mas ganhou lá. E em outros lugares, assim, ele foi muito bem de público, porque eu acompanhei o filme e sei disso. Então, foi mais um erro de estratégia de lançamento do que o próprio filme. Eu acho que nos 2 casos, a coisa de não ter feito o público que poderia ter feito dentro desse público tradicional aí por causa disso. Qual foi o planejamento que foi feito na distribuição desses filmes em relação ao circuito de exibição daqui da região metropolitana do Recife? Pois é, cara, isso aí é uma coisa mais complicada para mim, porque o Deserto, tudo bem, o Deserto eu sei que ele ficou em 2 salas, né? Ele ficou na Rosa e Silva e ficou um tempo aqui no Shopping Plaza, né?
Teve, aliás, um tempo lá no Shopping Recife. Passou um tempo no Shopping Recife, aliás, foi isso. Ele só fez a pré-estreia, a premiere no Plaza, ficou um tempo no Shopping Recife e ficou um tempo maior no Rosa e Silva. E depois a gente não conseguiu colocar ele na fundação, porque a fundação não se interessou mais e não sei. Então, assim, foram esses cinemas. O Rap, eu tenho certeza que ele passou no Parque, e eu acho que quando do lançamento do Rap, eu não tenho... eu me lembro agora, o negócio do Rap foi no São Luís. Eu me lembro disso agora, Foi até uma coisa que o filme foi muito mal. Ele estreou no São Luís, depois eu acho que ele foi para shopping também. Mas ele estreou no São Luís, ainda São Luís, funcionando ainda quando o cinema normal. Mas, por coincidência, houveram várias coisas, vários erros aqui que eu posso detectar, que agora a memória voltou aqui do negócio. Um erro que um amigo nosso também levantou, crucial, foi que a gente lançou o filme em final de junho, início de julho, no período de São João, disputando com o São João, a mídia. Então, muitas vezes não teve matérias legais em jornais, na televisão, não sei o quê, porque estava num período de festa muito forte para cá, né, que é o São João. Isso foi um aspecto. O aspecto número 2 foi o negócio que choveu muito na semana que ele estreou no cinema, no São Luís. A gente esperava que a gente fez muita propaganda, a gente fez propaganda com carro de som, foi uma coisa que a gente inovou no negócio, lá no centro da cidade, acreditando que o pessoal ali do centro iria ver o filme, só que foi uma semana que alagou o centro, foi um negócio assim. Aí depois de uma semana chovendo e a média do filme baixíssima, ele não conseguiu se sustentar no São Luís. Aí ele foi para outro lugar, que acho que ele foi para o shopping Recife, depois foi para o Parque um pouco depois, mas ele teve, eu acho que o pior erro dele foi ter sido lançado no São João, durante o período junino, né? E eu acho que isso atrapalhou muito. E eu acho que as chuvas também atrapalharam. Uhum. Aí o seguinte, Paulo, os teus filmes são feitos pensando nos seus espectadores, se sim, como? Olha, veja bem, é uma coisa difícil de responder, porque assim, eu não penso tanto nisso assim quando eu faço o filme, entendeu? Claro que eu penso que o filme deve chegar ao maior número de espectadores possível, né? Mas assim, eu acho que eu acredito muito na inteligência do público, entendeu? Assim, eu não gosto de pensar na ideia de nivelar o público por baixo. E acho que assim, a coisa de você fazer um filme que seja mais instigante, que tenha desafios de linguagem, desafios de temática, desafios dessa ordem, são desafios que me movem para os filmes que eu fiz até agora, entendeu? Assim, o último filme que eu fiz, que ficou pronto agora, que vai ter a premiere dele lá no Festival de Taormina, na Itália, agora em junho, né, o País do Desejo. País do Desejo é um filme que tem lá Fábio Assunção, Maria Padilha, Gabriel Braga Nunes. É uma homenagem à música clássica, ao clássico, ao cinema europeu, entendeu? Uma coisa já diferente um pouco, que é uma outra puxada, mas ele tem um envenenamento na história, e tem um negócio lá pessoal que eu não tenho como tirar da minha pessoa mesmo, né? Dela mesmo realizando o filme, que eu acho que ele também não é um filme assim óbvio de público, entendeu? Assim, então não sei se eu conseguirei fazer um filme assim, a não ser que eu faça um filme totalmente por encomenda. Mas até agora os filmes que eu fiz batalhando através de projetos pessoais, né? Esse último filme era um projeto que não era pessoal, eu fui convidado para dirigir. Só que ao longo de 5 anos que o filme vem, que o projeto surgiu, né? Ao longo desses 5 anos, 4 anos para até ficar pronto, eu me apossei dele totalmente, entendeu? E ele se apossou de mim e acabou sendo um projeto absolutamente pessoal também, né? Então acho que assim, não é, eu acho que até assim a questão de público pode melhorar também, você está entendendo? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que procurar melhorar, tem que procurar que os filmes, esses filmes independentes, voltem a dar mais público. Eu acho que o circuito de cineclubes, eu acho que o circuito mais alternativo de festivais, o circuito de mostras, o circuito desse tipo de oportunidade mais independente, eu acho que isso daí é importante para alavancar esses filmes para outros públicos, para chegar a mais gente, né? Uhum.
É o seguinte, Paulo, que dificuldades existem para exibição na região metropolitana do Recife? Na região metropolitana do Recife melhorou a partir do momento em que foram surgindo mais salas, né? Porque acredito que há 10 anos atrás foi talvez o pior momento, né? Porque você não tinha as salas do Tacaruna, você não tinha as salas do Boa Vista, você não tinha as salas do Plaza, você tinha 3 salas no Shopping Recife e você tinha todas as outras que tinham se fechado, né? Então, assim, você foi pelo momento. Hoje você tem mais essas salas. O problema é que essas salas de shopping, em geral, elas... Aí teve também a abertura da Fundação e a reforma da Fundação, que foi uma sala muito importante. Acho que o Apollo, que está funcionando regularmente. O parque está fechado, eu acho, né, para a reforma. Acho que o parque está fechado, que vai voltar a funcionar, que é um cinema muito, muito importante também, muito popular, né? E você tem o Rosa e Silva, que é um cinema de shopping diferente, né? Que foi onde o Deserto Feliz fez mais público. E tem um cinema mais alternativo. E você tem todas essas salas. Então acho que existe um circuito. O que eu acho que falta é que esse circuito, principalmente o de shopping center, ele não é muito vocacionado para o tipo de cinema que é feito aqui. Né? Quando você entra ali, tem aquela pipoca, tem aqueles guaraná, aquelas Coca-Cola, aquela decoração, não é para ver o Amarelo Manga, não é para ver Baixio das Bestas, não é para ver de repente Deserto Feliz. Então os nossos filmes, de repente, eles, né, Aspirina, enfim, os filmes feitos em Pernambuco nesses últimos 10, 15 anos aí, eles são filmes que esse circuito não é. Então talvez assim, a reabertura do parque e o fortalecimento dessas salas, desse circuito alternativo, e a criação de mais salas para mais salas na periferia, eu acho, entendeu, da cidade, no grande Recife, na região metropolitana do Recife, a criação de salas digitais, porque eu acho que a tecnologia digital também que está vindo aí, ela vai facilitar muito, né, porque ela vai baratear a exibição. Você vai montar uma sala de cinema por um preço muito mais barato. Então, isso pode baratear os ingressos, e vai baratear que não vai precisar fazer as cópias, os transportes de cópia, porque isso vai ser tudo via internet, né? Já está sendo assim. Então você vai diminuir muitos custos da distribuição e do exibidor, de uma certa forma também. Então isso pode fazer com que se abram mais salas também, mais na periferia, mais nas cidades em volta de Recife, que fazem parte do grande Recife, que não tem sala, né? Uhum. É o seguinte, você tem filme finalizado em formato digital, e qual a dificuldade de se exibir um filme em formato digital no circuito comercial? Hoje, cada vez mais, existem salas digitais, né? Assim, salas em digital. Por exemplo, quando você vai ver assim, esse último filme, O País do Desejo, é uma coprodução com Portugal. Ele vai ser lançado no Brasil e vai ser lançado em Portugal. Ele já tem uma distribuição lá em Portugal. Em Portugal ele vai ser lançado só em digital. No Brasil ele vai ser lançado misto. Ele vai ter um número de cópias ainda não totalmente definido em 35mm e um número de cópias, na verdade, de salas, né, cópias digitais também. Porque o problema é que, por exemplo, ainda falta muita cópia digital. Tem muitas cidades no Brasil ainda que são, mas assim, no futuro muito próximo, os filmes mais independentes, então, eles vão ser muito mais facilmente distribuídos em digital, porque você já economiza um custo altíssimo da transformação do transfer para 35, né? E bem perto aí a gente vai viver a situação de não ter mais o 35, né? Não ter mais as cópias. Bem perto. Mas assim, eu fiz já o último filme, já o Deserto Feliz, ele tinha um encode digital, e ele foi exibido, por exemplo, foi exibido em Paris, no festival, para festivais internacionais é ótimo também. Foi no Festival de Paris, foi exibido em digital, muito bom, cara, muito bom, uma sala gigantesca, uma tela gigantesca, e a qualidade incrível, sobretudo do som também, o som digital é fantástico, né? Então, acho que vai ser bom, isso é bom, a tecnologia digital vem bem, num bom momento, porque a gente sabe que as dificuldades continuam também, né? Então, essa tecnologia pode facilitar a distribuição dos filmes, né? Uhum. Que estratégias normalmente você usa para promoção e divulgação dos seus filmes? Bom, aí a gente tem sempre uma dificuldade de recursos, né, cara? Porque promoção e divulgação custam dinheiro. E geralmente a gente distribui os filmes assim, praticamente assim, os filmes nossos são distribuídos quando você consegue um edital de distribuição, né? Lá via Petrobras, via aqui o governo de Pernambuco. E com esse dinheiro do edital, o que dá para fazer geralmente são as cópias, trailer, cartaz,
umas pré-estreias assim, e não muito mais, quase nada mais em geral assim. Então você tem uma dificuldade de fazer divulgação. Agora, quando a gente pode, a gente faz coisas de rádio. Aqui em Pernambuco, geralmente a gente consegue apoio dos veículos, consegue fazer rádio, consegue fazer televisão. No último filme eu consegui, no baile também a gente conseguiu botar outdoor, né? Então a gente consegue esses veículos aí, mas eu sinto falta de ter mais recursos para usar mais outras formas. Agora, o que a gente vai nesse novo agora no País Desejo, a gente vai centralizar boa parte dos recursos, uma parte maior dos recursos, vamos dizer, na internet. Aí a gente acha que é um lugar onde pode ser que seja uma novidade na divulgação de filmes e que a gente consiga ter mais público por aí, entendeu? Pela internet, pela rede, né? Uhum. Que estratégia você acha que poderia ser utilizada para promover o acesso do filme pernambucano aqui na região metropolitana do Recife? Cara, eu acho que é isso mais ou menos o que eu já falei, né? Isso daí já está assim. Eu acho que a estratégia é se a gente tiver mais salas, que eu acho que isso é importante para que a gente tenha mais espaço, e na divulgação que a gente tenha mais apoio, sobretudo da mídia local, né? Das empresas de comunicação local, rádios, TVs, né? Empresas de outdoor, jornais. Eu acho que quanto mais essas empresas entenderem que o cinema é importante para o desenvolvimento da cultura pernambucana e como fonte imensa de divulgação da nossa cultura, então quanto mais esses instrumentos de comunicação compreenderem e se juntarem, né, ao cinema e apoiarem mais, eu acho que já seria um grande avanço para a gente ter mais mídia e conseguir, na hora que a gente lança os filmes com esse apoio dos meios de comunicação, tentar um público maior, né? É o seguinte, Paulo, você utiliza editais públicos? Se sim, qual o retorno que há desses filmes para a população? Aí assim, geralmente meus filmes, como tratam de temas mais sociais, eles ficam passando em coisas como a Programadora Brasil, cineclubes, universidades. E eu, em geral, depois que acontece a distribuição e que ele passa em televisão, eu disponibilizo ele para qualquer instituição, entidade, quem me pedir, para qualquer pessoa, qualquer coisa. Eu disponibilizo os filmes e autorizo exibições. Então, assim, eu procuro dar o maior retorno possível à sociedade desse dinheiro que a sociedade investe no filme, né? Apesar de que acho que também é importante que o governo, que o dinheiro público é fundamental. Eu uso muito, meus filmes são feitos todos a partir de editais, que eu acho que ainda é uma maneira boa de você é uma maneira honesta ainda, ou mais próxima da justiça de se distribuir verba pública, né? Porque ali você tem um concurso de projetos, e aí os projetos que têm mais condições acabam ganhando. Mas a gente sabe que isso não é totalmente assim, que acontecem injustiças também, e que mais coisas que deveriam ser patrocinadas às vezes não são apoiadas e patrocinadas e financiadas, porque os recursos são menores do que a quantidade de projetos. Mas é da onde vem, eu procuro trabalhar, procuro eu sempre acho que assim, como o cinema como meio de comunicação, como meio de informação, ele deve provocar uma reflexão na sociedade. Então, eu acho que o retorno que eu posso dar é esse, né? Na divulgação cultural, na preservação da cultura. No momento em que os filmes vão para festivais no exterior, então a cultura pernambucana, a nossa música, os nossos atores, as nossas vocações, as coisas estão rodando o mundo inteiro, né? Como no caso do Deserto Feliz. Então, eu acho que isso daí é um retorno, que tudo é retorno, né? E se tem muito retorno com o cinema. O cinema é um negócio que nunca para de dar retorno, inclusive, né? Que é eterno, né? Um filme ele não acaba nunca. Então acho que isso, veja-se o Baile Perfumado, que até hoje ele está sempre vendendo para televisões, sempre passando de novo, sempre sendo solicitado. Então a gente sabe que é por isso que ele tem um retorno cultural tão valioso mesmo, que financeiramente ele compensa os altos custos que o cinema custa mesmo, né? Custa muito caro, mas ele compensa por essa questão de que ele né? Ele vai ali dentro daquela lata ou vai via, se Deus sabe por onde, e sai lá no outro lugar e passa, ele tem esse poder muito grande de ficar sempre se reverberando, né? Pronto, é isso, Paulo. Muito obrigado. 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 Obrigado.